inovação e tecnologia, com Igor Pelúcio, da plataforma Desenrolado do Ceará, com o Hamilton Nogueira, que é jornalista, colunista de tecnologia do Povo CBN, com Carlos Sérgio Mota Silva, que é especialista em modelagem, redesenho e automação de processos, e a mediação do Francinildo Coura, que já esteve aqui conosco e dispensa comentários e apresentações. Francinildo está aqui conosco. A gente está só ajustando tudo, né, pessoal? Porque é ao vivo. Tudo que vocês estão vendo, tudo que vocês já puderam ver e participar, né, e apreender de hoje, está sendo montado aqui ao vivo para vocês. Então, todo mundo está conectado nessa rede. E agora eu passo aqui a palavra para o Francinildo, que vai nos explicar, vai nos falar sobre o que é que esse painel trata e falar melhor quem são essas pessoas que a gente recebe. Estamos aí continuando o seminário Jovem Consultor. Lembrando a você que hoje é só o primeiro dia, né? E a gente tem tido a oportunidade já nesse primeiro dia de realização do seminário Jovem Consultor, a realização da XP Consultoria, apoio e patrocínio do governo do estado do Ceará e também da ABCO, Associação Brasileira de Consultores em Organização. E no seminário Jovem Consultor que acontece hoje e amanhã, nós estamos tendo aí diversos encontros entre painéis, palestras e entrevistas com pessoas que estão ligadas não só ao mundo da consultoria, mas também da consultoria, da inovação, da tecnologia, trazendo assim uma informação para os jovens que estão participando do seminário Jovem Consultor. Lembrando a vocês que o seminário Jovem Consultor está apenas startando o início dessa jornada, porque com o seminário nós iniciamos também as inscrições para o programa Jovem Consultor, e aí realmente é uma jornada, como nós estamos dizendo aqui, repetindo algumas vezes, porque a gente começa com o seminário, depois a gente vai ter aí o processo de seleção de inscrições para 150 jovens, depois vamos selecionar mais 60 jovens até chegarmos ao final dessa jornada com 6 jovens que vão ter a oportunidade de ser contemplados com uma bolsa de estágio, um estágio remunerado e virtual na área de consultoria. Então, você que já está participando, não esqueça de fazer a sua inscrição. Durante esse dia de hoje, vai estar falando mais sobre o link, sobre a inscrição e também não esqueça de compartilhar com outros amigos, com outras pessoas também sobre a inscrição do Jovem Consultor. E temos agora a oportunidade de trazer mais conhecimento para vocês através de mais um painel que vai falar um pouco sobre inovação, tecnologia e as oportunidades nessa área de inovação e tecnologia para os jovens. E nós temos participação toda especial aqui no nosso painel. Eu queria já começar apresentando, está conosco aqui nos estúdios do seminário Jovem Consultor, Hamilton Nogueira, ele que é jornalista, colunista do CBN, e com certeza vocês já devem ter em algum momento ouvido o podcast, de uma forma compartilhada com a tecnologia, e para nós é uma grande alegria, uma grande honra ter a oportunidade de dar essa participação do Hamilton Nogueira conosco aqui. Ele é um dos participantes desse painel. Também vamos ter o Igor Pelúcio, que é do Desenrolado, e também o Carlos Sérgio Mota, especialista em modelagem, redesenho e automação de processo. Então, vocês viram aí que é só gente boa, tem aí compartilhar conosco aqui nesse painel de inovação. Nesse momento já começar já o nosso painel. Queria só confirmar se o Igor e também o Carlos Sérgio já estão. Olha aí, grande Igor, grande Carlos, para o seminário Jovem com uma alegria imensa. Vocês estão conectados, estão vendo conosco, já está aqui. De esse momento,
né? Mas às vezes sem propriedade. Mas a gente vai tentar passar o máximo de conhecimento aí para esses jovens que estão aqui no seminário Jovem Consultor. Eu queria receber com muita alegria o Igor, o Carlos e também o Hamilton. Sejam bem-vindos. E eu vou começar aqui com o Hamilton, desejando aqui a ele as boas-vindas, agradecendo a participação dele e pedindo para o Hamilton se apresentar. Eu sei que muita gente te conhece, já conhece seu trabalho, mas quem sabe alguém dessa moçada que está aí não tenha tido ainda a oportunidade de lhe conhecer, se apresente aí, você que estará conosco agora nesse painel de inovação e tecnologia. Hamilton? Opa, pronto, funcionou. Vamos lá. Bom, primeiramente, estou muito agradecido com o convite, agradeço ao Carlos, agradeço a todos que estão aqui fazendo esse evento importante. A gente nunca na história do Brasil precisou tanto de debate qualificado, nunca precisou tanto discutir temas sérios, temas que engrandeçam, que tragam esperança, que tragam de futuro, porque o nosso passado é um passado de muita dor, de muita luta, eu digo nosso Brasil, Ceará, própria cidade de Fortaleza. O nosso presente é um presente de rearrumação, que eu digo que a gente está depurando toda uma história e decidindo o que a gente quer ser no futuro, e o nosso futuro depende exatamente dessa depuração. Eu quero me apresentar rapidamente, eu tenho uma trajetória longa, tenho uma estrada diversa, inclusive de muitas coisas que fiz na vida, mas vou resumir e já antecipar que o melhor dessa estrada foram os erros. Essa estrada começa quando eu era lavador de carro, depois empacotador de supermercado, depois fabricante de raia, de pipa, depois professor de matemática, que é um pulo considerável, depois foi para a Cefaz, onde eu era digitador, fiz uma prova da IBM para trabalhar com mainframes, passei em primeiro lugar nesse curso da IBM, fui para a informática mesmo, que havia uma diferença entre ser digitador e ser da informática. E fiquei lá 12 anos, fui promovido mais de uma dezena de vezes e tive contato com muita coisa interessante. No entanto, aos 35 anos de idade, eu era absolutamente infeliz com o que eu fazia e sabia que não queria manter aquilo durante muito tempo. Organizei minha vida e fui fazer jornalismo. Não vou dizer muitos os motivos para poder resumir, né? Mas fui fazer jornalismo, fiz jornalismo, daí logo fui para o Diário do Nordeste. Até então eu tinha uma vida literária, eu escrevi 2 livros, ganhei 14 prêmios de literatura. Fui para o Diário do Nordeste, onde eu passei pouquíssimo tempo, fui para a TV União, e aí passei a fazer um debate qualificado, falando daquilo que eu mais gosto, que é o Brasil. Eu tenho uma profunda paixão e admiração por esse país que tem 100 anos de história. 400 anos de confusão, 300 anos de confusão, 100 anos de monarquia e 100 anos de tudo que você imaginar. Parlamentarismo, golpe, militarismo, ditadura militar, ditadura civil, vários impeachments, enfim, uma porção de coisas. E hoje sou jornalista, tenho uma coluna sobre tecnologia na CBN, na Rádio CBN, no Povo, do Portal do Povo, e apresento o programa web, uma casa que eu costumo chamar como civilizatória, que todo cearense, todo mundo deveria conhecer, que é a Casa de Vovó Dedé, na Barra do Ceará, onde 1.400 crianças estudam de graça música erudita. De lá saiu o melhor intérprete de bar da Europa, filho de gente pobre da Barra do Ceará, e o que prova que a gente é muito capaz de produzir em cima das nossas tragédias. E não falta tragédia para a gente se debruçar com inteligência, com criatividade, com inovação, com desenvolvimento, com senso de sobrevivência, porque é isso que o cearense tem. E foi isso que fez o cearense ir ao mundo
e está nas principais universidades, e está nos principais lugares do planeta. Foi o senso de sobrevivência. A gente precisava sobreviver. As diásporas da água aconteceram por isso, em termos de sobrevivência. Então, nós temos aí problemas de água, de energia elétrica, e a tragédia que é a violência contra a mulher, precisando de gente que se debruce, que leve a sério e que encontre solução. Legal. Incrível aí a trajetória do Hamilton, né? Extremamente inspiradora para todos nós e faz a gente refletir mesmo aí sobre carreira, sobre vida e principalmente sobre a paixão pelo nosso país, né? Obrigado, Hamilton. Extremamente inspiradora aí sua trajetória. E aí eu queria também pedir ao nosso amigo Carlos Sérgio para se apresentar também um pouco, Carlos, também falando um pouco aí sobre a sua área de atuação hoje. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir também o Igor. Carlos, por favor. Perfeito. Estão escutando? Ok? Perfeitamente. Ok, pessoal. Carlos Sérgio, eu sou empresário, trabalho com uma consultoria que mistura gestão e tecnologia. Queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. E tive uma trajetória também múltipla, assim como o Hamilton. Eu comecei a minha vida profissional como funcionário do Banco do Nordeste, trabalhei 15 anos lá no Banco do Nordeste, inicialmente já na área de tecnologia também, né, mas galgando aqueles degraus, né, da tecnologia, fui digitador, que eu acho que é um termo que as novas gerações talvez não saibam mais o que é, mas fui digitador, fui programador, fui analista. Hoje a gente não tem mais esses termos. Quem trabalha com tecnologia é desenvolvedor, e o desenvolvedor não necessariamente está dentro da tecnologia, né? Hoje em dia, desenvolvedor está dentro de qualquer área, né? E a tecnologia está em tudo. Eu tenho 54 anos, então no encontro para jovens, e no contexto da tecnologia é quase como se eu fosse da idade da pedra, né? Porque tecnologia, o que evoluiu de lá para cá, se eu disser que eu trabalhava com um disquete desse tamanho, vocês não vão achar que eu estou mentindo, né? Mas tinha, né? Só ainda não cheguei a pegar o cartão perfurado, que era a tecnologia mais antiga ainda, mas o resto tudo eu peguei. E na minha carreira, né, que comecei lá no banco como na área de informática, passei pelas áreas bancárias também. Ao sair do banco, a gente montou uma empresa, uma fábrica de software, e ao longo desse primeira experiência de empreendedorismo, a gente notou, preciso também carregar aqui nos meus conhecimentos a parte de gestão. Então, comecei a estudar gerenciamento de projetos, estudar processos, estudar outras áreas, e aí derivei um pouco, tive um momento em que eu passei a trabalhar muito mais com gestão do que tecnologia, tá? Então, me aprofundei também na gestão, tirei certificados, PMP, CBPP, fiz um MBA na área de gestão também, para me apropriar desse tema, que eu acho que, quando se fala de inovação, também, muitas vezes, as empresas inovadoras, elas sentem falta um pouco desse pé no chão na parte da gestão, né? E o que eu fiz foi, aprofundei num lado, aprofundei no outro, e agora eu juntei as duas coisas. Então, a P4 Pro, que é a nossa consultoria, ela é voltada para redesenhar processos, para auxiliar as empresas a se organizarem, mas com uma carga muito forte de tecnologia. Um sentimento que eu tenho, para vocês que são jovens consultores, é que esses mundos antes eram meio que separados. É tipo, consultor é aquele perfil, cara de paletó, certo? E que vai falar de conceitos, e que muitas vezes, talvez uma das maiores frustrações do consultor é que muitas vezes a empresa não segue os seus conselhos e fica sempre aquela frustração porque você não pegou na ferramenta, né? Você não pegou na enxada e foi realmente colher, né? Então tem isso. E outra área é o pessoal de tecnologia, que só entendia de bits e bytes. O que está acontecendo
e eu espero ser, inclusive, ator nisso, eu estou trabalhando para isso, é juntar as duas coisas. É que o consultor, ele tenha um conhecimento forte de tecnologia, não vai precisar ser um hacker, mas ele vai precisar entender de vários conceitos que antes estavam restritos lá à salinha da nossa equipe de TI. E isso se espalha, quer dizer, de outra forma, o pessoal de TI também se apropria da consultoria, se apropria dos conceitos, e você tem uma formação múltipla. Isso, para o futuro, eu julgo muito, muito importante. Até existem obras recentes, como daquele autor, o Harari, que ele pinta até um quadro meio sombrio para o futuro, porque ele diz assim, se você tem um filho hoje, você não sabe nem o que é que você deve ensinar para ele, porque daqui a alguns anos vai estar tudo sendo substituído por robô, por inteligência artificial. Eu já não acho tão catastrófico isso, mas uma coisa, eu acho interessante a leitura, porque ela acende alguns alertas, e um ponto que eu concordo, né, nessa visão, é que a gente não vai ser cada vez mais múltiplo, nós vamos ser cada vez mais diversos. Então, aquela história de começar a vida numa empresa e se aposentar nela já não é realidade hoje, e eu diria que não vai ser nem realidade hoje, daqui para frente, você começar a vida numa profissão e terminar nela. Porque você vai variar de visões, vai variar de experiências, e talvez isso seja muito interessante para quem realmente tiver essa sede de conhecimento, né? Então, eu diria para vocês, como uma visão, né, dentro dessa experiência que eu tive de já ter sido, entre aspas, funcionário público, já ter sido empresário, já ter sido trabalhado em empresas, e também em outras empresas grandes, e o grande lição que eu tenho da minha experiência é a riqueza de estar sempre aprendendo. Então, com 54 anos, eu estou estudando alemão, estudando partitura, estudando outras coisas, então sou sempre... a gente tem até um lema lá na empresa que está pregado lá na parede, né? Que é uma figura de um Johnny Walker, só que ele, em vez de estar levando... Ele está segurando a bengala, ele está levando um livro, e o lema é Life is learning, keep learning, não é keep walking, fique sempre aprendendo, sempre enriquecendo seus conhecimentos. Uma questão também os conhecimentos hoje são ilimitados. Ainda há pouco tempo, a gente, para ver uma letra de uma música, precisava ir no museu para ver. Hoje está tudo disponível. O conhecimento, se você quiser visitar o Louvre hoje, você tem essa possibilidade. Então, o conhecimento está aí. Precisamos organizar e traçar metas. A segunda questão é que a geografia não é mais limite, não é mais limitante. Nós tivemos aqui no evento pessoas participando de vários locais do Brasil, e hoje você almejar trabalhar em qualquer lugar do mundo, independentemente de onde você esteja, já é uma realidade também. Então, é uma outra coisa. Não limitem o seu alcance, as suas metas, os seus pensamentos, os seus sonhos. Então, é mais ou menos essa mensagem que eu gostaria de passar para vocês. E se tiverem questões ou perguntas, a P4 Pro, né, dentro do contexto, tem emprego para mim? A gente está sempre abrindo vagas, né, para pessoas interessadas em conhecer esse mundo de processos, misturando gestão com tecnologia e aprofundando, né, sem limitar, sem separar, eu sou de exata, eu sou de humanas. A gente tem essa característica, está no DNA da gente, investir no conhecimento das pessoas que entram na equipe. Tá? E é isso. O microfone do Francis Nilton está com um problema. O Sérgio não está me ouvindo, Carlos. Sérgio não está me ouvindo. Agora estamos escutando. Está me ouvindo agora? Está ouvindo? Agora sim. Agora okay, sim. Pronto. Estou dizendo aqui, Carlos, Hamilton, Igor, aqui para o pessoal que está acompanhando aí, estão no chat, que essa passagem pela trajetória de vocês é muito importante, não é?
para que esses jovens que estão nos acompanhando aí no Seminário Jovem Consultor tenham uma ideia aí das diversas estradas, dos diversos caminhos aí na construção de uma carreira, né? Então é muito interessante a gente ouvir falar um pouco aí sobre a história, a trajetória do Hamilton, do Carlos também, né? E eu queria agora também ouvir o nosso amigo Igor, né? Igor, prazer revê-lo, queria que você se apresentasse também aí para o nosso público. Estamos aí com muitos jovens conectados. Queremos lembrar a vocês que estão online que todo esse material depois estará disponível, né? Vai estar disponível no YouTube para consulta, para acesso. Então, essas palestras, esses painéis, porque muita gente, infelizmente, não está tendo a oportunidade de acompanhar online. Então, vamos ouvir também o Igor falando um pouco aí, se apresentando aí para o nosso público, para a nossa audiência. Igor. Valeu, Francinildo. É um prazer enorme revê-lo, né? Já há alguns anos aí depois dos nossos últimos contatos, mas fico muito feliz em reencontrá-lo por aqui. Dizer que também para mim é um motivo de muito orgulho participar do evento, queria agradecer demais o convite. Tenho uma bagagem um pouco menor do que a dos meus colegas, então estou aqui também numa posição de aprendiz e fico muito feliz com isso, de poder compartilhar minha história e também aprender com as histórias, as experiências de vocês. E vamos lá, sou o Igor Pelúcio, sou CEO e cofundador da Desenrolada. A Desenrolada é uma startup de educação aqui do Ceará. A gente trabalha criando conteúdos educacionais digitais. Então, basicamente, as empresas que nos contratam, que são editoras de material didático, livros, apostilas, contam com a gente, contam com a nossa visão e o nosso conhecimento sobre o mundo digital, sobre a inovação em conteúdo e sobre os alunos para transformar esse material impresso em materiais digitais. Então, a partir dos livros, nós criamos videoaulas, animações, podcasts, mapas mentais, uma série de tipos diferentes de conteúdo para conectar essa experiência de aprendizagem desses alunos com essa nova realidade, esses novos jeitos de aprender. Como formação, sou publicitário, formado pela Universidade Federal do Ceará, e tem muito a ver ser publicitário e fazer o que eu faço hoje, fazer o que a Desenrolado faz hoje, porque como publicitário, a gente está o tempo todo pensando em comunicação, em linguagem, em como entender o público que vai nos escutar. Também é muito assim no jornalismo, né? Então, na publicidade, a gente pensa assim, e eu trouxe esse universo para a educação, né? Então, buscar novas formas de levar o conteúdo para os alunos, né? Com uma nova linguagem, com um novo jeito de comunicar a educação para eles, né? Tive uma incrível oportunidade de ser consultor ao longo da minha formação, né? O Desenrolado existe há 7 anos, mas antes do Desenrolado eu trabalhava em uma grande empresa de consultoria de gestão aqui no Ceará, foi lá que conheci o Francinildo, e essa experiência com certeza foi fundamental para estar onde eu estou hoje, para ter os conhecimentos que eu tenho hoje. Eu digo que foi uma experiência quase que como um MBA ali, nesse mais de um ano que eu passei na consultoria, atuando em diversas empresas, em diferentes projetos, aprendendo muito também sobre cultura organizacional, conhecimentos que eu apliquei e aplico demais dentro da Desenrolado no nosso dia a dia. Então, estou na educação também porque minha primeira experiência profissional, antes da consultoria, foi em uma escola. Eu gosto de dizer que eu não sei se por sorte ou por azar, mas foi uma escola, e estar dentro de uma escola é apaixonante. Então, mesmo depois, mesmo trabalhando com consultoria, eu sempre senti que estava faltando algo no meu dia a dia, no meu dia como de trabalho, né? Então, ter fundado a Desenrolado junto do Simão, meu sócio, foi um passo aí que fez muito sentido e está fazendo muito sentido ao longo dos últimos 7 anos. E é isso, espero contribuir muito com esse debate aqui com meus colegas e para trazer conhecimentos aí super enriquecedores para o pessoal que está assistindo. Legal, legal. Esse Igor é desenrolado mesmo. Na trajetória e na história. Então, pessoal, vocês viram aí, vocês estão nos acompanhando, que são trajetórias bem diferentes, né? Mas que agregam muito aí nesse momento aí de definição de carreira de vocês jovens que estão acompanhando aí o Seminário Jovem Consultor. Bom, eu tenho uma pergunta aqui para vocês três, meu amigo Hamilton, Carlos Sérgio e também Igor. E aí, para fazer essa pergunta, eu vou pedir permissão aqui, o meu amigo Hamilton, eu sou fã de carteirinha dele, do trabalho que ele realiza, né, da coluna dele, o Povo Tecnologia. E aí eu vou parafrasear aqui, tem uma frase muito interessante na coluna do Hamilton, que diz o seguinte: estamos cada vez mais conectados,
cada vez mais digitais. Essa é uma verdade, essa é uma realidade. Nós estamos cada vez mais conectados, estamos cada vez mais digitais. Mas eu queria que vocês pensassem um pouco sobre esse momento de pandemia que nós vivemos, porque a pandemia, ela, de certa forma, acelerou algumas tecnologias que já estavam em desenvolvimento. Então, muitas coisas que estavam caminhando a passos lentos tiveram que ser aceleradas em função da pandemia. Aí a gente pode citar o home office, a gente pode citar o próprio modelo de consumo das pessoas, muita coisa foi acelerada. Então, se nós estamos cada vez mais digitais, cada vez mais conectados e tendo enfrentado essa pandemia, e daqui para frente, não é? Aproveitando aí os questionamentos da coluna do Hamilton, e daqui para frente, quais serão os caminhos em relação à tecnologia, em relação à inovação, e que lições a gente pode ter aprendido com essa pandemia? Meu amigo Hamilton, começa aí para a gente. Bom, eu acho que a gente vai ter que ser cada vez mais desenrolado. Eu adorei o nome, isso inclusive me interessa, viu, para a gente comentar lá na CBN, porque é uma ideia interessante, o nome é a nossa cara. Bom, a digitalização vai abrir muitas oportunidades de mercado, vai fazer migrar muita gente para essa área, por questões mercadológicas, mas vai abrir vai expor muito da nossa deficiência de comunicação, muito da nossa deficiência de leitura, muita da nossa deficiência, de uma forma antagônica, da nossa deficiência de base intelectual para poder aprender em um ambiente mais hostil, sem que um professor se desgaste tanto se esforçando para nos ensinar, mas, portanto, em contraponto, exigindo que cada vez mais nós sejamos responsáveis pela autoaprendizagem. Então, aquela velha máxima de aprender a aprender eu acho que vai ser cada vez mais exigido, mas também aprender a comunicar aquilo que se aprendeu. Ter o dado, ter as capitais na cabeça, ter a fórmula, não dá mais para ser só isso. Então, mesmo que você saiba menos, mas saiba comunicar mais aquilo que você sabe, aplicando o conhecimento no modelo correto, na hora exata, da forma mais didática, é que vai ser, na minha opinião, o X da questão, o pulo do gato, é que vai evidenciar a sua capacidade de ser um melhor ou um profissional mais valorizado ou menos valorizado. Mas eu quero também só fazer um parêntese muito rápido para que as pessoas que veem o mercado digital como a bola da vez, como Eldorado, como a estrada, a trajetória de sucesso que tem que ser por aí, reflita. Eu fui um cara infeliz durante 35 anos no meu trabalho e hoje, há 13 anos, eu encontrei um rumo cuidando de comunicação e jornalismo. Então, eu queria só que quem nos ouve, que está ali na decisão da vida, você tem direito de errar, tá? Não acho que você, tomando a sua decisão agora, você tem que assinar um contrato vitalício por uma caminhada. Você pode mudar, você tem o direito de mudar. Se você mudar, você agrega experiência, agrega erros, que são muito importantes, mas, sobretudo, reflita sobre o que você quer e quais os seus símbolos de sucesso. O que para você é sucesso? Porque hoje eu vejo muita gente falando sobre você chegou lá, muita gente falando de sucesso nas redes sociais, mas ninguém comenta os erros, os fracassos, aquilo que foi fundamental para você aprender a subir. Então, reflita onde você quer chegar e por que motivo você quer chegar. Legal, excelente, Hamilton, muito obrigado. Queria ouvir também o Igor que está hoje aí com o Desenrolado, né? E com certeza a pandemia acabou evidenciando esse modelo de negócio com o qual hoje o Igor trabalha também. Igor, o que é que você pensa em relação a isso? Quais são aí os aprendizados? Quais são essas novas tecnologias? Como é que a gente pode ver esse caminho daqui para frente? Porque, com certeza, eu acho que você, o Hamilton e o Carlos devem concordar que algumas mudanças vieram para ficar, né? Algumas transformações, na verdade, são além de mudanças, são transformações que vieram para ficar. Como é que você vê isso aí, Igor? Perfeito, Francisco. Para a gente, com certeza, para a gente aqui no Desenrolado, a
eu não digo nem a pandemia, eu evito dizer que a pandemia trouxe alguma coisa boa, como conceito isso não me faz bem como frase, mas eu acho que o fechamento das escolas, o fechamento da escola e a escola precisar se tornar digital, trouxe, né, numa velocidade até assustadora, por assim dizer, a tecnologia para dentro da educação, ela já estava entrando, vamos dizer assim, de uma forma tímida, alguns educadores fazendo ali como podiam fazer, as escolas usando isso de uma forma mais leve, e com esse momento, né, a gente precisou acelerar esse processo. Isso, com certeza, trouxe diversas transformações, né? E trouxe bastante o que o Desenrolado cria, conteúdo digital para, vamos dizer assim, para a moda, passou a ser, vamos dizer assim, a aula, né, que era presencial, passou a ser uma aula remota e os conteúdos digitais de aprendizagem ganharam um novo espaço, e isso foi bem interessante, porque mostrou para a gente a responsabilidade ao criar cada um desses conteúdos, né, como na hora da criação de um conteúdo educacional digital, você tem que ter muita qualidade pedagógica naquilo que você está fazendo, porque aquilo impacta a vida de muitas pessoas, é conhecimento, é aprendizagem, né, e com certeza trouxe elementos aí super importantes para a gente. Mas sabe o que é mais interessante, Francisco, é que potencializou a pessoa, o ser humano, o professor. A gente entendeu o quão era importante essa pessoa dentro do processo, mais ainda, sabe? Ficou ainda mais claro. Não é você transformar o presencial no digital e entender que o digital não é a mesma coisa do presencial, senão pessoas atuando, criando caminhos, processos e precisam adequar a eles, né? Então, a gente viu, de fato, esse professor e essas professoras ganhando um espaço enorme, né, sendo, de fato, grandes protagonistas para levar conhecimento para os alunos e atuando dentro desse novo processo. Eu gosto de dizer que vai haver, na minha visão, uma espécie de efeito rebote. Vamos dizer que a gente estava aqui em tecnologia pré-pandemia, na educação, agora a gente está lá em cima e depois a coisa vai descer um pouquinho, vai voltar a um espaço, vamos dizer assim, confortável. Porque eu não imagino que a partir do momento que você diga assim, professores, não precisa mais usar o Google Meet, ou eu acho que todo mundo vai querer ir para a sala de aula e vai querer, enfim, com segurança, né, vai querer ter esse espaço presencial. Mas eu espero que fiquem as melhores experiências, os melhores formatos. E para mim o principal deles é a sala de aula ser cada vez mais um espaço de debate para que a exposição e a aprendizagem direta dos conteúdos possam estar no digital. É usar o digital fora da sala de aula para o aluno aprender e levar a dúvida para a sala de aula, e a sala de aula ser o espaço de debate. Eu acho que isso é o que deve ficar de todo esse processo, e é como a gente acredita aqui na Desenrolada e tem buscado transformar o mercado nesse sentido. E eu espero muito que isso fique, né, após esse processo. Legal, Igor, legal, e show de bola aí essa sua abstração, quando você diz, né, que essa aceleração da tecnologia também elevou a figura do professor, a figura da pessoa, né? Que às vezes há um paradigma na própria gestão do ensino, no meio educacional, de que a tecnologia vem para tomar o lugar do professor, o lugar da pessoa, e aí quando você traz essa abstração é muito interessante. Carlos Sérgio, você que é um cara que respira aprendizado, respira conhecimento, inovação e tecnologia, como é que você vê aí essas lições, esse aprendizado e a aceleração dessas tecnologias aí nesse período que a gente está vivendo? A gente viveu essa experiência de mudança, diria que de uma forma peculiar. Por quê? Porque enquanto para muitas empresas foi uma ruptura, para a gente foi quase como uma continuidade. Tá? Vou dizer assim, a gente já estava acostumado a trabalhar de forma remota. Muitas vezes a gente tinha presença física nos clientes, até por exigências contratuais. Então, assim, o cliente dizia, você tem que ter a pessoa fisicamente alocada aqui. Aí eu disse, mas para quê? Eu consigo fazer o mesmo trabalho remotamente. E, vamos dizer, o que veio dessa onda, que pode se dizer de positivo, a meu ver, foi romper muitos desses preconceitos. Então, hoje você tem não só a tecnologia, mas a justiça, muitos órgãos de governo que estavam, vamos dizer, experimentando como um pezinho aqui e ali a história do trabalho virtual. Hoje, todo mundo mergulhou de cabeça, primeiramente por uma questão de não ter alternativa, e agora se verificou uma coisa curiosa,
que a produtividade, em muitos casos, aumentou. Tá? Houve também mudanças curiosas no sentido de comando e controle, né? Qual era o perfil, muitas vezes, das organizações? Eu estou aqui olhando o funcionário do lado, então eu estou controlando ele. Não sei nem o que é que ele está fazendo, mas ele está do meu lado. Né? E agora está todo mundo em casa. Todo mundo botou a mão na cabeça, desesperado, porque eu deixei de controlar o funcionário. Né? E isso, a meu ver, se mudou a mentalidade de muita gente. Por quê? Porque se passou a dizer, não, você não precisa controlar se o cara passou na catraca, se o cara bateu o ponto, você precisa controlar o resultado dele. E a forma de gestão, eu acho que mudou para muitas empresas, para muita gente também em relação a isso. Outra questão, a percepção da geografia, né? Quando a gente dizia assim, eu sou uma empresa do Ceará, eu estou querendo um projeto em São Paulo, então você não pode me atender. Isso mudou radicalmente na cabeça da empresa, da empresa cliente, na cabeça de parceiros, na cabeça de todos. Então, hoje, vamos fazer um evento, onde é que você está? Eu estou no Brasil. E assim, já estou simplificando, porque a gente pode até dizer, não estou no Brasil, estou no planeta Terra, né? Porque hoje você consegue fazer isso. Então, tem muita coisa positiva. Tem lados negativos, como em tudo no mundo. Né? Hoje você tem, por um lado, uma certa perda do contato humano. Né? Então, isso a gente sente principalmente em novos colaboradores, a gente até opta por pessoas que estão ingressando na empresa ter um tempo presencial antes de ficar em casa, em home office, mas não full time, certo? Então, existe essa interação, mas eu diria que, no contexto geral, foi positivo, pelo menos para empresas de tecnologia, empresas que trabalham com tecnologia, né? ou qualquer empresa que trabalhe com algum ativo virtual. Quando eu falei aqui de órgão de governo, por exemplo, um dos que me vem à cabeça de cara é a Justiça, porque boa parte do trabalho da Justiça é intelectual e o produto é virtual, o produto é um documento. Então, perguntem certo, a 9 entre 10 pessoas que trabalham na Justiça se para eles não ficou mais conveniente um trabalho virtual. Eu cheguei a me deslocar, certo? Tive alguns problemas na época com outra empresa, tinha que me deslocar para uma audiência em Pacajus, para fazer uma coisa que hoje você faz uma audiência com o mesmo resultado final. Então, tem muita coisa que melhorou, né? A meu ver, e acho que a gente tem que olhar o positivo, certo? O que é que a gente pode aproveitar para a gente dessa onda toda? Numérica. Muito interessante. E, inclusive, o Hamilton está comentando aqui, Carlos, que a produtividade aumentou também, né? Justamente. Excelente, muito bom, bem lembrado. Pessoal, lembrar vocês que o Seminário Jovem Consultor acontece de forma online, um seminário virtual, aberto, né, ao público. Nós temos aí uma participação enorme aí desse público aí que está participando, inclusive o pessoal mandando muita mensagem. Eu quero abraçar toda essa galera que está aí no chat, né? Ô Igor, tem uma torcida organizada sua aí, viu? Chegando mensagem aqui, tá dizendo que a galera do Máximo está aqui, né? Acho que foi a Beatriz que mandou. O Igor é uma inspiração, eles fazem parte da TOI, torcida organizada do Igor, viu? Eu não sabia que você tinha essa torcida organizada, né? Então, abraçar aí a Graça também, a Riviele, muita gente participando aí, e o pessoal absorvendo aí o conhecimento aqui dos nossos painelistas, né, dos nossos palestrantes. E a gente tem uma pergunta que eu queria compartilhar com vocês, é da Beatriz Guedes, né? Já que a gente enveredou, falou um pouco aí dessa questão da tecnologia, da inovação, principalmente em órgãos públicos. E a Beatriz, ela quer saber o seguinte, gostaria de fazer uma pergunta, é a Beatriz Guedes. Abraço, Beatriz. Como lidar com as estratégias digitais nos governos? Um exemplo são as consultas públicas online, de uma forma que não aumente a desigualdade de acesso à tecnologia. Excelente. Vamos lá, Hamilton, quer começar? Bom,
Como lidar com as estratégias digitais nos governos? Como lidar sendo povo, sendo cidadão, sendo cidadã, sendo pagador de impostos? A gente só tem uma forma de lidar: acompanhar, saber, pressionar, perguntar. A rede social está aí para isso. Então, como lidar? Pressionar, exigir que isso seja cada vez mais transparente. Se você for participar de edital público para propor soluções, entender os problemas para tentar fazer essas proposições, no papel de povo, é esse. É pressionar e buscar resposta. Já no papel de compreensão, tentar entender que tem um mundo se desenvolvendo e que a gente não enxerga. A gente enxerga um pouco mais do privado, que o privado se comunica um pouco melhor, na maioria das vezes, mas o público menos. Mas, por exemplo, ontem eu estava conversando com o professor, acho que é o professor Luiz Roberto, salvo engano, Luiz Roberto de Oliveira, professor da Faculdade de Medicina, e ele me explicando a evolução brutal que está havendo por meio de um processo chamado Conect SUS, por meio do qual os bancos de dados estão se integrando e conversando na mesma semântica. Então, não é só enxergar o dado, entender o dado, transformar efetivamente em ação. Isso está acontecendo e chega ao seu ápice no planejamento deles em 2026, salvo engano, que é bem aí. Então, isso está acontecendo, o poder público está avançando, seja por questões mercadológicas, questão de economia ou questão de capilaridade para chegar nas pessoas. Isso está acontecendo já, mas a gente não está vendo. Isso é relativamente comum num país que é do tamanho de um continente. Mas como lidar isso? Eu diria, Beatriz, que é acompanhando, tentando saber. Legal, excelente. Carlos, com certeza você deve atuar em organizações privadas, como também organizações públicas, principalmente nessa questão de redesenho de processo, tal. Como é que você está vendo aí essa questão hoje, né? E o que é que você reflete dessa pergunta da Beatriz? Como é que a gente pode atuar aí nessa questão da desigualdade, o acesso da tecnologia? No momento em que a gente disponibiliza acesso a serviços em geral, né, de forma digital, e concebe esse acesso para que o cidadão mais simples, que possua um celular, que hoje não é nada demais você exigir. Com o celular você faz tudo e todo mundo hoje tem celular, você, de certa forma, você está tornando aquele serviço até mais acessível. Então, você dá acesso a um processo, dá acesso a uma solicitação de forma digital, que o cara em casa mesmo tira uma foto, você pode até reconhecer, fazer reconhecimento facial. Já existem sistemas que hoje estão eliminando uma coisa que é um meio... Não vou entrar no mérito da necessidade, né, porque você sabe que no Brasil tem muita fraude, mas aquela questão, por exemplo, da prova de vida. Há pouco tempo, você era obrigado, por mais enfermo que a pessoa tivesse, de levar o cidadão, um idoso, para fazer essa prova de vida, para provar que está vivo, né? Então, no momento que você resolve esses problemas, acho que você traz mais igualdade e mais benefício para qualquer nível, para qualquer camada social, a meu ver, tá? Tem um outro aspecto também, o próprio acesso ao conhecimento, que eu acho que tem a ver com isso aí, e uma coisa que eu acho que não está ainda, que o pessoal não está enxergando, tá? Principalmente quando você fala de governo, né? O governo, ele se divide de uma forma, às vezes, incompreensível ao cidadão. A gente falou de justiça, por exemplo, certo? E minha esposa trabalha na justiça, certo? Eu vou falar com um pouco mais de conhecimento de causa do que um cidadão comum, mas ainda assim me considero um ignorante. Para mim é incompreensível que, ao recorrer à justiça, você tenha que saber que justiça você tem que recorrer, né? Vem cá, você bateu o carro. Vem cá, bater o carro é para recorrer o quê? A justiça estadual, a justiça federal? Depende. Se você bater um carro no carro da Petrobras, que é um órgão federal, vai ter que ir para a justiça federal. Se bater um carro de outro cidadão, vai ser na justiça estadual. Não é absurdo?
isso é um dos pontos. Quer dizer, você fazer com que o poder público trabalhe seus processos tendo em vista o cliente, que é um princípio básico na área privada, certo? Então, assim, processos são desenhados sob o ponto de vista do cliente. Quem é o cliente de um órgão público? O cidadão. Do governo é o cidadão. E para mim, cada órgão público se enxerga como um silo. E o cidadão, ele tem que ser, assim, aprender como é que os silos trabalham. Então, eu diria que uma das formas que a área pública poderia se modernizar nesse aspecto é começar a ver os processos do ponto de vista do cidadão. Tá? Okay. Vou dar um outro exemplo para vocês. Roubaram minha carteira de motorista. Certo? Aí eu tenho que ir na polícia para registrar um BO. De posse desse BO, que a polícia é um órgão do governo, de posse desse BO, eu tenho que ir no DETRAN, que é outro órgão de governo, para solicitar uma segunda via da minha carteira. Então, para a polícia, o processo é o BO. Para o DETRAN, o processo é a segunda via. Para o cidadão, você não tem nada ligando uma coisa com a outra. E quando você começa a ver isso de forma conjunta, do ponto de vista do cidadão, você começa a ter outras ideias, né? Então, por exemplo, se eu, ao tirar um BO, eu dissesse, eu quero esse BO para tirar uma segunda via da minha carteira, no mesmo momento, o processo poderia dizer ao cidadão, está aqui o seu boleto, pague o boleto. Sim. Já está certo. E a carteira chegaria em casa, ou seja, o processo é único. O processo para o cidadão é uma coisa só, mas para cada órgão é um silo. Ok. Então, legal, eu diria que talvez seja um caminho para mim. Fazer um complemento? Sim. E depois o amigo vai fazer um complemento, e aí depois eu tenho aqui uma última pergunta para vocês três. O nosso tempo voa. Puxa, eu passaria aqui um dia inteiro com vocês, a nossa audiência também aí, pessoal com muita pergunta e tal. Acho que a gente tinha que ter dedicado pelo menos umas 2 horas para esse painel. Não sei se eu ia conseguir roubar aí 2 horas do tempo do Hamilton, do Igor e também do Sérgio, Carlos Sérgio, mas o Hamilton vai fazer um complemento e depois eu tenho a última pergunta que eu vou começar com o Igor, tá, Igor? A Toy está pedindo aqui para começar com você a próxima pergunta. Por favor, Hamilton. Eu tenho que sair no máximo 16h30, viu? Mas até lá tudo bem. Igor, desculpa, mas é muito rápido, tá? Beatriz, uma das formas de lidar com as estratégias digitais é exatamente isso aí que o Carlos acabou de fazer. Se indignar com algo absolutamente coerente, que é, se você paga um boleto lá no DETRAN, você já está dizendo ao Estado que foi roubado, porque você não estaria lá pagando se não fosse. E isso deveria ser um desenho de uma solicitação ao Estado para que ele agisse. Então, essa indignação e a proposta já é uma forma de lidar com isso. E mais uma sugestão muito rápida para a Beatriz, está ocorrendo um debate fundamental, crucial, hoje na Câmara dos Deputados, hoje, eu digo, recentemente na Câmara dos Deputados, que eu tento acompanhar e estou em contato direto pelo WhatsApp com alguns deputados federais que participam da comissão, que estuda a implementação do 5G. Nós estamos ali nos momentos mais decisivos e históricos de um salto tecnológico e educacional, porque é aí que está pegando a disponibilização de 5G nas escolas públicas, e esse debate está acontecendo. Então, uma forma de lidar com essas estratégias é acompanhar isso. Legal, excelente. Obrigado, Hamilton, pelo complemento. Bom, vou fazer a última pergunta para vocês aí, a contragosto, né? Porque a produção, aqui a organização do evento já está me dizendo aqui que a gente já está com o tempo estourado, mas eu queria estender um pouco mais aqui a nossa conversa, mas estamos aí nos 5 minutos finais, e eu vou contextualizar para fazer essa pergunta que eu vou começar pedindo ao Igor para responder. Eu tenho um filho de 5 anos de idade, Hamilton, meu único filho, pelo menos até agora, é o Jetro Coura, e a tecnologia cada vez mais, ela faz parte da vida, não só do jovem, mas até das crianças. E esses dias, Igor, ele estava lá atrás de baixar lá um programa no celular, um joguinho, né? Pediu para mim ajudar, e eu não consegui. Aí ele olhou assim para mim e disse, papai, o senhor é noobs, né? O senhor é noobs. E eu, o que é isso, né? Aí, se eu sou noobs, tu é o quê? Eu sou pro, né? E eu fiquei sem saber o que era noobs e o que era pro, né? 5 anos de idade, né? Me dando lição aí.
aos 5 anos de idade o dietro cura. Então, a minha pergunta é a seguinte, né? Como é que a gente precisa fazer? O que é que os jovens hoje precisam fazer, Igor, para que a tecnologia não haja só uma relação de dependência? Porque a gente percebe que cada vez mais, no meio da juventude, há uma relação de dependência da tecnologia. As pessoas não conseguem mais fazer nada sem celular, sem WhatsApp, sem outras ferramentas, né? O que é que a gente precisa fazer para que a tecnologia não seja só uma relação de dependência? Como é que o jovem pode usar a tecnologia a seu favor em relação à sua carreira, à sua vida? Vamos começar aí com o Igor, depois vamos ouvir o Hamilton e o Carlos Sérgio também nos nossos minutos finais. Igor? Francisco, eu acho que, primeiro de tudo, há uma necessidade educacional mesmo de trazer essa reflexão para as nossas crianças, e isso vai com certeza impactar os jovens, né? E assim sucessivamente, porque a tecnologia, os meios digitais, eles nos aproximam de praticamente tudo, né? A gente consegue ter acesso a muitas coisas. E a necessidade de dar filtro, a necessidade de ter priorizações, de escolher o que fazer e em que momento, é super importante nesse processo. Essa consciência sobre o uso da tecnologia, e eu diria mais, eu acho que não só nas crianças e jovens, não. Acho que a gente vê cada vez mais. Quantas vezes, hoje em dia, eu vou para casa dos meus pais e na mesa de jantar, aquela famosa mesa que antes estariam todos conversando, tem, às vezes, o seu próprio pai ou a própria mãe no celular vendo uma atualização. Então, acho que isso é uma coisa global, que nos afeta a sociedade como um todo. E um debate que, na minha visão, porque aí eu vou puxar para o meu lado, tem que ser educacional, tem que estar dentro da escola, de uso consciente da tecnologia, é super importante. Enquanto agentes, enquanto consultores, profissionais, o que a gente deve sempre fazer é buscar, enquanto atuantes, né, levar soluções tecnológicas que sejam efetivas. Eu quero que a criança, quando esteja no computador, ela esteja vendo uma videoaula, aprendendo, e eu quero que o pai ou a mãe dela entre na sala e veja. Você está aí rindo no computador, está vendo algum vídeo de piada? Não, é a videoaula, que o professor é muito legal, muito engraçado. E é isso que a gente busca quando está usando tecnologia para levar a educação para os alunos. Então, acho que, como agentes, a gente tem que levar também bons conteúdos, a gente tem que levar boas soluções tecnológicas para que essa relação deixe de ser de dependência e seja de um uso super consciente, inteligente, que nos faz crescer, né, como pessoas, tendo mais conhecimentos, fazendo atividades que são lentas, fazendo elas de forma mais rápida, até isso que o Carlos trouxe também, que o Hamilton trouxe. Então, acho que esse é o processo que a gente deve seguir para ter um uso consciente de tecnologias aí por todas as idades. Legal. Vamos ouvir o Carlos Sérgio. Como é que o jovem pode usar a tecnologia a seu favor? E vou deixar aqui o mestre Hamilton por último. Carlos? Eu acho que, por um lado, fazer isso que o Igor pontuou, de ter momentos, né? Então, assim, você tem um momento de usar o seu videogame e tem um momento de jogar bola. Então, não deixar o mundo físico, né, ficar totalmente de lado e se trancar numa sala e ficar o tempo todo olhando para um celular ou um joguinho. Isso é um ponto. O contraponto que eu faria é que também, muitas vezes, até em coisas que tem cara de coisas de academia, se colocam preconceitos, a meu ver. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu sou adepto de leitura digital há muito tempo. Talvez se eu não lesse digitalmente, talvez eu tivesse deixado de ler, tá? E talvez muitas pessoas também passem por isso. Para mim é muito conveniente ler, a facilidade, a portabilidade. E uma vez eu vi um artigo que dizia assim: o uso da leitura digital muda os neurônios das crianças. Tá? Essa era a chamada, né? Quem vê a chamada vai dizer assim: vixe, acabou com a... Deve estar dando câncer na cabeça da não é do povo, né? Não, viu? Aí quando você lê o conteúdo do artigo, né, dizia assim, não, porque fizeram uma pesquisa e estava de uma forma antes, está de uma forma depois. Amigo, qualquer coisa que você faça, até assistir essa palestra, está mudando sua cabeça. Então, assim, a gente tirar esse preconceito. Outra coisa, o mundo digital, ele tende
em comparação a você sentar numa mesa e ler um livro, ele tem uma coisa diferente, né? Quando você senta e lê um livro físico, você tende a se concentrar mais no que você está lendo, tá? Isso é uma característica que no mundo digital tende a ser mais amplo, tá? Agora você olha, isso aí é bom ou é ruim? Eu diria, não faça juízo de valor, até porque é diferente, certo? Então, assim, não colocar esses preconceitos. Até essa questão de não conseguir se concentrar, se a gente olhar a história da humanidade, quando o homem andava pela selva, ele não ficava olhando só para uma coisa, não, porque senão vinha um leão, vinha um lobo e comia ele. Então, ele estava o tempo todo olhando para todo lado. Então, pode ser que nesse mundo digital nós estejamos até tendo uma experiência mais parecida do que a experiência que tínhamos nos primórdios da história, né? Então, é olhar as coisas sem preconceito, ver que tudo tem um lado bom, tem um lado ruim, e é diferente, tá? E você vai dizer o que é que você prefere fazer e tentar colher o melhor de cada coisa. Se você achar, não, eu quero ter esse tipo de experiência com o livro físico, tenho muitos amigos que têm, vá para o livro físico, mas não crie preconceitos onde o que existe, na verdade, é uma diversidade de experiências. Legal, obrigado. Hamilton, como é que o jovem pode usar a tecnologia a seu favor? Olha, acho que a única vantagem da idade é o acúmulo de repertório, né? Então, a gente já vê tanta coisa e eu acho que a gente tem subverter um pouco aqui a sua pergunta, eu acho que a gente tem uma missão muito, muito, às vezes inglória, desafiadora, mas muito enriquecedora, que é pegar esse repertório que a gente acumulou na vida para mostrar para os jovens que a vida está muito além dos sucessos, dos insucessos, dos desejos de consumo. O desejo de consumo é o que me preocupa muito enquanto fim, enquanto objetivo. Eu não sei o que um carro gigantesco oferece a mais que um carro médio, a não ser a riqueza de 5 ou 6 sujeitos no planeta. Então, a gente tem que usar nosso repertório para mostrar as coisas que engrandecem para esses jovens e deixar que eles façam as suas pequenas revoluções. Os Beatles revolucionaram a forma de cortar o cabelo dos jovens durante a década de 60. O iluminismo revolucionou a forma de governos, decapitando pessoas. As revoluções, elas vão surgindo de acordo com a maturidade histórica daquela população, daquela geração. Então, nos cabe mostrar o nosso repertório, dizer para esses garotos ouvirem Belchior. Eu também estou aprendendo violão, viu? Comprei um recentemente, já estou tocando o Cherry, legal, Pink Floyd. Tocar violão, tocar bateria, jogar bola, mostrar repertório ao mundo. E não achar que o nosso mundo era um mundo ideal. Nosso mundo, a gente também criou rupturas com o mundo dos nossos pais, rupturas dolorosas para eles. Então, você entrega o ferramental, você tem que ser um pai presente, tem que ser um sujeito responsável, tem que ler Machado de Assis, tem que mostrar as pinturas do Chico da Silva para ele entender o que aquele acriano fez vindo a pé lá do Acre para cá e esperar que eles façam as suas pequenas revoluções. Legal. Pessoal, muito obrigado. Uma honra imensa poder compartilhar esse momento aqui com vocês. Estar hoje aqui ao lado do mestre Hamilton Nogueira, a gente escuta a voz dele, ouve os podcasts, né, mas nada como estar assim tão perto, né? Vou pedir para tirar uma foto com ele daqui a pouco. Agradecer aí ao grande Carlos Sérgio pela sua contribuição. Carlos, sua fama o precede, mas principalmente a sua humildade, né? As pessoas falam Obrigado. De você, exaltando aí a sua humildade, a sua capacidade de compartilhar conhecimento. Muito obrigado por compartilhar conhecimento hoje aqui com a gente. Meu amigo desenrolado Igor Pelúcio, né? Eu desejo sucesso para você, bom ver você aí com saúde, bem disposto, mais magro, né? Depois vou precisar de umas dicas suas para eu deixar de ser noobs e virar pro.
A gente acabou de trazer para vocês aqui no seminário Jovem Consultor, o painel Inovação e Tecnologia. Um grande abraço, continuem conosco aí, vocês estão conectados, porque ainda não acabou, estamos apenas no nosso primeiro dia, mas ainda tem mais coisas ainda nesse primeiro dia no seminário Jovem Consultor, não é isso? Temos mais coisas ainda? O Seminário Jovem Consultor é realizado pela XP Consultoria com patrocínio do Governo do Estado do Ceará e agradecimentos especiais à Associação Brasileira de Consultores, à ABCO, à Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria de Juventude, a todos que fizeram parte deste evento e, claro, a todos os nossos parceiros. O primeiro dia passou rápido, né? Mas deixou uma dica importante. Assumir o protagonismo da transformação requer mais que coragem, requer comprometimento. Eu posso contar com você ao longo desse caminho? Porque a sua jornada profissional começa aqui.